Veja como havia essa preocupação de examinar e testar os oficiais antes de realmente colocá-los em funcionamento. A mesma coisa também, Paulo exigiu de Tito, texto que foi lido já aqui pelo reverendo Roberto Brasileiro: por essa causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Havia várias igrejas na ilha de Creta. A ilha de Creta tem várias cidades, e nessas cidades havia igrejas. Então, Tito, como enviado apostólico, ele iria supervisionar a organização, colocar em ordem aquelas igrejas, e entre as coisas que ele devia fazer era a promoção de presbíteros. E Paulo diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e seguem as qualificações muito parecidas com aquela da primeira carta que ele escreveu a Timóteo. O apóstolo Pedro, igualmente, ele escrevendo aos presbíteros das igrejas da dispersão, capítulo 5, ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Aqui ele coloca várias antíteses, 5 antíteses. Não entre vós, não pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes se tornando os modelos do rebanho. E logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Você vê que as qualificações, elas são similares a uma preocupação muito grande com liderança. Na verdade, no Novo Testamento, há mais preocupação com a estrutura, a liderança, a qualificação e a maneira de governar a igreja do que com muitos outros assuntos com os quais a gente se ocupa cotidianamente no ministério, dando às vezes muita prioridade, esquecendo esse assunto, que é um assunto central no Novo Testamento, na verdade também no Antigo Testamento, toda a palavra de Deus. Ainda aqui eu fiz um resumo então do que a gente viu, as exigências apostólicas. Como eu disse, o Novo Testamento nos dá mais informações sobre as qualificações dos pastores e presbíteros do que qualquer outro aspecto da sua atividade. Toda vez que vai falar de liderança, entra nessa questão de qualificação. Raramente se toca no ponto, ou se fala de liderança, sem que se entre nessa questão. Não se exige a mesma coisa dos mestres e evangelistas. Não é interessante isso? Porque não eram só presbíteros que atuavam na igreja. Havia os mestres, que são mencionados em várias listas de dons que foram concedidos à igreja. Havia evangelistas também, mas não se fala dos requerimentos nem das qualificações para aqueles que exercer esse dom. O mestre ensinava regularmente na igreja. O evangelista fazia a mesma coisa, mas com alcance missionário, assim imaginamos. Há controvérsia sobre isso. Mas é interessante de que não há exigências, como essas que nós acabamos de ver com relação a essas pessoas. Mas falou em presbítero / pastor, já vem a listinha lá, igual, nas pastorais, na carta de Pedro, naquilo que foi lido lá em Atos capítulo 20, pelo reverendo Roberto, com respeito aos presbíteros de Éfeso. Atos capítulo 6, na hora de eleger diáconos, que a gente chama de diáconos, embora o termo ali não apareça, aparece o termo para diaconia. Sempre existem essas qualificações para pessoas que vão liderar, que vão governar a igreja. Por quê? Porque a estrutura da igreja, o governo da igreja vai determinar como ela pensa, como é que ela age, como é que ela se expande, como é que ela reage às decisões, ao mundo que está ao seu redor e assim por diante. É interessante que um novo convertido, ele pode se tornar um evangelista imediatamente após a sua conversão, ou não. Mas ele não se pode tornar pastor ou presbítero, pelo menos não de acordo com Paulo, na primeira de Timóteo, capítulo 3, verso 6, quando ele diz assim: que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. A pessoa se convertia na igreja apostólica, se ele tinha dons espirituais, ele podia exercer os dons dele, podia servir a igreja, mas ele não podia ser presbítero, porque para isso ele tinha que ser ancião, que é isso que a palavra presbítero significa. A ideia de uma pessoa experiente, alguém não necessariamente de idade, mas alguém que tem experiência para ocupar aquela função. Então, queridos, isso aí, meu primeiro ponto, então, era mostrar que realmente há qualificações que são exigidas para aqueles que vão ocupar o governo da igreja.
Há qualificações. E essas qualificações são colocadas de maneira muito clara. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo é a razão para isso. Por que tudo isso? A razão é que pastores e presbíteros, eles têm que ser irrepreensíveis na condição de administradores de Deus, que é o termo que Paulo usa aqui, quando ele escreve a Tito no capítulo 1, no verso 7. Ele diz assim: é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Aqui eu creio que é preciso fazer um esclarecimento, porque você vê que Paulo, ele usa indistintamente bispo e presbítero. Bispo é uma palavra grega que significa supervisor, e fala do presbítero como aquele que supervisiona, aquele que está atento ao que está acontecendo no rebanho. A palavra presbítero significa alguém que é ancião, e fala não tanto da função, mas da pessoa. Tem que ser alguém com experiência. Então, bispo e presbítero são a mesma coisa no linguajar do Novo Testamento. Paulo às vezes usa um e às vezes usa outro, não é? E ele vai usar também o termo, não o termo pastor, mas o verbo pastorear, com referência ao bispo e ao presbítero, como sendo a definição da função deles. Daí a gente dizer que o pastor e o presbítero, eles são designações diferentes do mesmo ofício, mas apontando para atividades distintas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas então, voltando aqui a Tito, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Dispenseiro de Deus. A palavra dispenseiro poderia ser traduzido como mordomo ou como gerente. Já pensaram nisso? O presbítero, ele é mordomo das coisas de Deus. Ele foi colocado por Deus como dispenseiro das suas coisas na igreja. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, importa que os homens nos considerem como dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer do dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. O dispenseiro fiel é aquele que se desempenha com fidelidade da missão que recebeu, que é administrar os bens que o seu Senhor lhe deu. Presbíteros são dispenseiros de Deus. Eles receberam a palavra de Deus, eles receberam o rebanho de Deus, eles receberam os sacramentos de Deus, batismo e ceia, eles receberam o poder das chaves para disciplinar, excluir do reino dos céus e incluir no reino de Deus. Essa é a nossa doutrina. Então, eles são dispenseiros de Deus para fazer todas estas coisas. Daí a necessidade de qualificação. Eu estou tentando explicar por que é que existe tanta qualificação no Novo Testamento para presbíteros e pastores. Então, vem da natureza do ofício. É isso que nós somos, dispenseiros de Deus. Deus nos confiou a sua igreja aqui, como nós já vimos em Atos capítulo 20. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Que Deus comprou com seu próprio sangue. Então, um exemplo, está aí. Eles são, porque eles são administradores. Segundo, eles têm que ser exemplos vivos para a igreja, para o povo de Deus, porque ele foi chamado para ser santo e sem mácula. Aqui nós poderíamos falar e devíamos falar que o tipo de liderança que se espera dos dispenseiros de Deus é aquilo que tem sido denominado de liderança serva. O próprio Pedro diz lá no capítulo 5 da sua primeira carta, de que nós não devemos dominar o rebanho, mas ser exemplo do rebanho. Então, é dessa forma que esses dispenseiros dispensam, ministram as coisas de Deus. Não com autoritarismo, tendo domínio sobre o rebanho, mas através do exemplo. Através do exemplo. Filipenses 2,15, Paulo fala de que a igreja tem que ser como luzeiro no firmamento. E 1 Pedro 5,3 é o texto que eu já li para vocês e não vou repetir. É um daqueles contrastes que Pedro faz para descrever o caráter do presbítero, em que ele diz: não como dominadores do rebanho, mas servindo de exemplo. Exatamente porque é pelo exemplo de vida, pela vida, que nós vamos liderar a igreja, vamos conduzir a igreja, governá-la e administrar as coisas de Deus, é que é preciso então que aqueles que vão fazer isso tenham qualificações. Tenham qualificações. Vocês sabem o prejuízo que é um líder, um oficial da igreja, que tem um mau exemplo, tem uma conduta errada, e como isso traz da parte da igreja murmuração, questionamento, desconfiança. Daí a importância dessas qualificações.